Hoje é dia 12 de fevereiro, mais ou menos umas 3 horas. E eu preciso fazer o meu pão da semana. E eu decidi fazer hoje meu pão integral. Eu nunca fiz pão integral. Eu procurei algumas receitas e eu vou adaptar essas receitas ao meu modo de fazer. Do jeito que eu faço o meu pão, eu vou integrar a farinha integral nesse jeito de fazer o pão. E eu queria dividir isso com vocês. Vamos comigo? Deixa eu ajeitar para que vocês possam ver direito. Aqui, ó, tá? Aqui, certo? Nós precisamos fazer a esponja do fermento, tá? Então, nós precisamos de... Deixa eu esquentar um pouquinho de água aqui. É pra gente poder fazer a esponja. O que é a esponja? Eu vou pôr um pouquinho de farinha, é bem pouquinho mesmo. Eu já vou mostrar. Ó, é mais ou menos umas... Ó, umas 4 colheres de sopa de farinha. Nós vamos colocar fermento. Como tá aqui em Porto Alegre, tá uma temperatura bem agradável, eu vou medir, mas eu nunca meço, tá? Eu sempre boto de olho. Uma colher, eu vou botar um pouquinho mais, porque a farinha integral é um pouquinho mais pesada. Então, 1,5 colher de sopa, tá? Eu guardo o meu fermento, deixa eu mostrar, o fermento que eu uso é esse aqui, ó, fermento biológico, tá? Eu guardo na geladeira, eu uso, boto num potinho e guardo na geladeira. Nós também vamos precisar de azeite, tá? 1 colher de sopa de azeite. Essa medida do integral. Eu vou botar um pouquinho mais. Vou botar 2, tá? Nós também vamos precisar de açúcar. Vou botar 2 colheres de açúcar. Eu estou usando açúcar mascavo, tá? Eu não uso açúcar branco. E vamos usar uma pontinha da colher de sal, tá? E a água morna. Eu vou botar um pouquinho de água aqui, porque eu vi que ela passou do ponto. Tá quente ainda, tem que ser morna, né? Senão, se for muito quente, ela queima o teu fermento. A água é o suficiente pra gente fazer essa esponjinha, tá? Eu vou botar um pouquinho de água. Acho que uns 100 miligramas de água, tá? 100 ml de água, tá? Aí a gente mistura, faz esse misturado, ó, mistura bem. Dissolve bem esse fermento. E agora, em vez de eu pôr a água, eu vou pôr leite já também morninho, tá? A ponto do teu dedo, ó. Tá bem agradável no meu dedo, tá? Não precisa ser mais do que isso. Aqui tem 200 miligramas. Eu vou precisar para essa receita 1 xícara de farinha de trigo. Deixa eu tirar aqui o excesso. E 2 xícaras de farinha integral. Eu vou mostrar pra vocês a farinha integral que eu tô usando. 2. Tá? Nessa mistura vai um ovo em temperatura ambiente, tá? E a gente vai misturar isso aqui. Esse é o jeito que eu faço, tá bom? Ó. Essa mistura que eu botei de farinha, e uma de farinha de trigo e 2 de integral, eu preciso pôr a farinha de trigo para que eu possa sovar esse pão. Então eu vou botar a quantidade que eu achar. Acho que deu mais 1 xícara
tá? De farinha de trigo. Eu preciso dessa farinha de trigo para que eu possa sovar esse pão. E o leite vai dar uma maciez nessa massa. Então é só o suficiente, ó. Eu já posso tirar daqui, deixa eu tirar esse azeite, porque eu preciso desse espaço. Eu já vou sovar esse pão. Porque a farinha integral ela é um pouco mais pesada. Ela pesa um pouco mais. Então, nós vamos... Eu preciso um pouquinho mais de farinha. Então, farinha de trigo é conforme o que for preciso para poder sovar esse pão. Ele fica mais melado, na verdade, com a farinha de integral, tá? Então, a gente precisa agora sovar esse pão. Sovar bem sovado. Essa é a hora de pensar coisas boas, né? Nós vamos alimentar, vamos nos alimentar e vamos alimentar as pessoas. No meu caso, é eu e meu marido. Meu marido trabalhou muitos anos numa padaria, mas hoje quem faz pão sou eu. Ele não se anima muito não, acho que ele cansou. Um pouquinho mais de farinha, não muito mais do que... Acho que eu coloquei 1,5 xícaras de farinha, então na verdade são... Para fazer a receita toda, são 2 xícaras de farinha de trigo e 2 de farinha integral. Eu vou fazer esse dessa forma, e o próximo que eu fizer, eu vou tentar botar mais farinha de integral e menos farinha de trigo. Então agora já tá bem bom, ó. Acho que agora já não vai mais grudar na mão. Só com a farinha que tem aqui, só com esse restinho. Eu tô sovando em cima da pia porque a minha mesa é de vidro, fica bem ruim de sovar. Não gosto muito. Olha, é uma massa que não gruda na mão. Ela não fica pegando na mão, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouquinho mais pra lá, porque vocês possam ver, ó. Um pouquinho, só uma sujeirinha de farinha. É só um pouquinho mesmo. Bem pouquinho. Agora a gente aqui tem que deixar sovar bastante, assim, por um tempo. Quanto mais tu sova, mais o pão vai ficar macio, mais ele vai ficar airado, mais ele vai ficar mais gostoso. Deixa eu mostrar a massa. Ó. É uma massa, ela não pega, tá vendo? Ó. Então, bota a farinha só pra poder... É só pinceladas de farinha, né? É só uma poeirinha assim de farinha. Só um pouquinho, ó. É pouca farinha. E bota a sovar. Aí quando tá sovando, pensa coisas boas. Pensa que a vida é maravilhosa. Que as pessoas vão curtir esse pão, né? Agora eu vou deixar esse pão crescer num lugar bem quentinho. Aqui na bacia tem um pouquinho de massa mole, então eu vou botar um pouquinho de farinha. Essa quantidade de farinha que eu estou usando por último vai depender da farinha que vocês usar, tá? Do tamanho do ovo. Ó, olha a massa. Tá linda, tá lisa, tá vendo? Ó, é uma massa, tá muito bonita. Vou pôr aqui. Eu vou lavar as minhas mãos e mostro pra vocês de pertinho. Deixa eu tirar um pouco dessa farinha que tá nos meus dedos. E eu já vou mostrar. Eu deixo a minha massa
na minha área de serviço, que ela fica com uma estufa e então fica bem bacana. Então, um paninho limpinho. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Deixa eu virar aqui a câmera. Deixa eu mostrar, acho que assim fica melhor. Ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Ó, agora sim. Tá? Virei a câmera, tô mostrando pra vocês a massa. Ó. Tá bem fofinha, tá vendo? O fermento já começou a agir, já começou a fermentar. Então agora eu vou botar pra crescer. A gente deixa mais ou menos 1 hora ou mais ou menos isso, quando dobra de volume. Então, quando essa bacia aqui, ó, ela estiver cheia, que dobrou isso aqui todo, dobrou de volume, dobrou de volume, a gente pega de novo, a gente vai dar mais uma sovada, sova, e a gente já corta os pãezinhos. Na verdade, eu vou fazer um pão só. Eu vou usar uma forma, tá? Eu já passei azeite e já enfarinhei. Eu não areio as minhas panelas, as minhas formas, porque cada vez que tu areia uma forma de alumínio, que é um alumínio, solta o alumínio. Então eu não passo, eu simplesmente lavo e deixo ela nesse estado. Por fora até poderia arear, né? Tá meio feinho, mas eu não me incomodo com isso. Eu não dei importância para isso, tá? Então agora eu vou botar para crescer e vamos, quando eu dobrar de volume, eu volto para mostrar, ok? Oi, gente, voltei para mostrar a bagunça que tá isso aqui, tá? Olha, louça na pia. Eu vou dar uma geral nisso aqui tudo, para esse tempo da coisa crescer, do pão crescer. E eu esqueci, eu queria mostrar para vocês a farinha que eu tô usando. Eu tô usando a farinha integral, ó, essa aqui, ó, tá? É integral, tá? Pan fácil o nome. E a farinha branca eu tô usando essa aqui, a Veneranda, tá? Eu gosto muito dessa farinha porque ela é bem branquinha e ela é diferente de outras farinhas, tá? Mas a integral que eu tô usando é essa aqui, ó, tá? Integral, tá bom? Eu volto daqui a pouco pra mostrar quando o pão dobrar de tamanho, tá bom? Oi, gente, voltei. Agora é 4h30, tá? Eu quero mostrar pra vocês, ó, o pão dobrou de tamanho, tá? Vamos cair. Ó, tá bom? Então agora eu vou botar um pouquinho de farinha na minha massa aqui, só o suficiente pra poder soltar. Olha que massa bonita. Tá? Eu vou dar mais uma sovada nesse pão aqui na pia. Vou botar um pouquinho mais de farinha aqui pra dar o ponto. Ó, só pra vocês verem que, ó, é um pouquinho de farinha mesmo, tá? E vamos sovar. Essa sovada aqui vai ser a última sovada que eu vou dar. Olha que maciez que ficou. Acho que a minha receita deu certo. Então agora eu vou dar mais uma sovada. Vou misturar bem essa farinha que eu botei aqui. Tá muito bonita a massa. E eu já vou pôr na forma e vou deixar ele crescer de novo. Aí eu vou deixar ele dobrar de volume de novo, encher bem a... Agora eu não preciso sovar tanto, eu já tinha sovado. Ó, é uma massa, a massa tá muito boa. Tá muito bonita a massa. Ela tá pegando um pouquinho, então eu vou... Tá muito bonita a massa, muito bonita mesmo. Deixa eu botar perto pra vocês olharem, ó. Tá bem crescida, tá vendo? Ó, como volta, tá? Então agora eu vou pôr na forma. Vou acomodar. E com esse restinho de farinha que eu deixei aqui, eu vou... Vai descer
4h35, mais ou menos. Só pra vocês terem ideia do tempo, né? Ó, eu vou ajeitar bem. Ó, deixei bem certinho, tentei... Vou cobrir de novo. E vou levar pra minha área de serviço e deixar lá até que ela enche essa forma. Oi, gente, voltei. Só pra mostrar pra vocês o que cresceu o pão. Agora eu vou botar no forno. O meu forno não é muito forte, então eu boto no máximo, tá? Eu deixo ele no máximo pra poder assar direito, tá? Então agora a gente tem que controlar o tempo. O meu forno eu botei no 290, mas ele não é forte. Então eu tenho que deixar, vai dar uns 15, 20 minutos, eu acho. Quando ele estiver pronto, eu venho pra mostrar pra vocês, tá? Oi, olha como é que ficou o nosso pão. Eu tirei agora do forno. Agora é 17h31. Então deu 20 e poucos minutinhos, tá? Vou deixar esfriar para poder cortar. E quando eu cortar a fatia, eu mostro como é que ficou por dentro. Tá bom? Oi, agora eu vou cortar o pão para vocês darem uma olhadinha como é que está. Ó o croque-croque. Croque, croque, croque. Ó, macio. Muito macio. Ó. Certo? Era isso. Obrigada.